Olá, gente. Tudo na paz do Senhor Jesus. Estamos em mais uma live de oração. Hoje estamos no 8º dia do nosso propósito de 21 dias de oração. 8º dia do nosso propósito de 21 dias de oração. E mais uma vez estamos aqui reunidos. Eu tenho duas boas novidades para vocês, Seja bem-vinda a irmã Leila, Perla, Patrícia Silveira, seja bem-vinda, a paz a todos vocês. Estão chegando aí o pessoal. Raquel, seja bem-vinda, Raquel. Enfim, Isabel, seja bem-vinda, irmã Isabel. Muitas mulheres participando. Cadê os homens aí também? Os homens, por favor. Franciane está com a gente, entrou aqui também. Graças a Deus. Opa, falou em homem, chegou aí Rogério. Seja bem-vindo ao pastor Rogério, rapaz. Você vai ser pastor Rogério. Seja bem-vinda. Bem-vindo também, pastor Rogério. Uda Santana. Sejam todos bem-vindos. Kel Pires. Muita gente boa de Deus chegando aqui na nossa live. Estamos começando uns 2 minutinhos antes, né? Essa live de hoje de oração. E eu quero falar duas coisas para vocês, mas deixa o pessoal chegando aí. Verônica está conosco, Cláudia Oliveira, Vanessa Ferraz, um abraço para o meu amigo Paulo, irmã Luciene, Michele. Ei, Michele, bom te ver. Gente, eu quero pedir a vocês que são participantes do grupo do WhatsApp, são 2 grupos, né? O 21 dias de oração e os 21 dias de oração, grupo 2. Peguem os links, por favor, do Facebook, que eu estou no Facebook, aqui estou no Instagram, e vocês compartilhem nos 2 grupos, por favor. Já deixei os grupos abertos para que vocês possam compartilhar lá, tá bom? Por favor. A irmã Fátima também com a gente. Tem alguns alunos aqui do Setup, o Seminário Teológico Avivamento Pleno, né? Nós temos hoje cerca de 150 alunos. É lógico que depois da pandemia teve muita dificuldade, mas estamos caminhando por fé com aulas online, curso gratuito. Estamos no médio em teologia, se Deus quiser, ano que vem o bacharel em teologia. Então, muitos alunos conosco. O Peter Ferreira está com a gente aí, missionária Elane, nossa irmã Juliana, campeã baiana de jiu-jitsu. E se você tem raiva de mim, é só conversar com ela aí, tá bom? Nossa irmã Patrícia Machado sempre conosco, diaconisa Ilma, irmã Adriana. Que bom, irmã Cida, cheio de mulheres de Deus e homens de Deus aqui nessa live de oração. Olha, eu quero perguntar se você leu hoje o 8º dia, o 8º capítulo, o 8º dia do livro. O que foi que você gostou? Uma frase, fale aí, algumas pessoas comentaram ontem, né? Que frase você mais gostou? Um versículo bíblico, uma passagem lá, ou algo que você leu no próprio livro. O que foi que você achou interessante na leitura de hoje, do 8º dia, dos 21 dias de oração, mergulhados na presença, tá? Mergulhados na presença. Lu Unhas VCA está com a gente. Então eu quero que você fale. Olha, pastor, gostei de uma frase. Tem uma irmã que colocou uma frase no grupo, achei bem interessante. Eu li essa frase. Talvez foi outra coisa que você leu. Achei Davi, não é? Atos capítulo 13. Bem interessante aquela passagem. Então comente aí o que foi que você gostou no livro. O pessoal que é do Rio de Janeiro, que está conosco no grupo, o apóstolo Elias, ele mora, eu acredito que a cidade é Quissamã, lá no Rio de Janeiro. E ele tem alguns livros dos 21 dias mergulhados na presença. Eu conversei com ele. Ele falou que semana que vem é provável que ele está indo à capital. Então se alguém da capital e precisa e quer o livro para você ler fisicamente, não virtualmente, então entre em contato comigo, que ele já me autorizou passar o contato dele. Parece que ele tem alguns livros ainda. Então você que é do Rio de Janeiro, ou se você é de São Paulo, de repente pode chegar ao Rio, não sei como é que está essa questão de barreiras aí, tá mais fácil do que aqui na Bahia, né? Pelo menos eu acho que sim, dependendo do lugar que você mora em São Paulo, para ficar mais longe. Mas enfim, tô criando meios para que os livros cheguem em suas mãos, tá bom? E mesmo depois que acabar esse propósito de oração, a gente pode criar algum outro meio melhor para que você possa adquirir o livro. Eu estou colocando as páginas todos os dias nos 2 grupos do WhatsApp. Irmãos, eu amo fazer a obra de Deus, servir o povo de Deus. Então é cansativo, é tirar foto, preparar, alinhar,
diagramar as fotografias não é fácil, isso é diariamente, oração pela manhã, oração pela tarde, mas eu estou fazendo com amor porque eu estou servindo o povo de Deus, e é muito bom servir o povo de Deus. Eu quero dar duas notícias para vocês. A primeira notícia é que a pastora Jaciane Lima, ela confirmou a participação dela hoje, confirmou hoje a participação dela na live de amanhã às 22 horas. Quem é a pastora Jaciane, pastor Jorge? Pastora Jaciane é a pastora responsável, coordenadora geral da rede de intercessão de uma das maiores igrejas de Feira de Santana, a Igreja Batista Central de Feira de Santana. Ela é responsável pela coordenação de intercessão. Ela promove um congresso de intercessão chamado Tenda do Encontro, onde vem ministros de vários lugares do Brasil e até do mundo que ministram nesse lugar de intercessão. Minha esposa já esteve lá, o diácono Paulo, a diaconisa Rose. Eles têm quartos separados, tem as tendas que ficam espalhadas, né, nesse sítio que eles têm lá, onde cada um entra na tenda, tem um momento de oração, de louvor, é só intercessão. Agora você imagina o que essa mulher vai liberar amanhã sobre a nossa vida, o tanto de experiência que ela tem, e ainda é responsável por esse congresso maravilhoso e extraordinário. Então, amanhã às 10 horas da noite é imperdível. Amanhã, quinta-feira, 10 horas da noite, pastor Jaciane. Na sexta-feira, o pastor Júlio César, da Batista Nova Sião, vai estar conosco. E quem conhece o pastor Júlio César, sabe que aquele homem, ele flui no espírito, na adoração. Irmãos, é tremendo quando eu ouço. Ele às vezes pega só o violão assim, mas eu penso que é aquela unção que tinha em Davi, que tocava e o espírito mal saía da vida de Saul. É uma unção poderosa que na vida daquele homem, e ele vai falar para vocês que foi tudo fruto do lugar secreto. Todos os dias, irmãos, todos os dias ele falou, há mais de 2 anos, todos os dias, às 4 horas da manhã, ele está lá na casa de oração. Irmãos, todos os dias, às 4 horas da manhã, em uma cidade fria como é a Vitória da Conquista, você tem que ter muita determinação. E no dia do aniversário dele, ele falou, pastor Jorge, que meu horário é da meia-noite a 1 da manhã, o horário da CEMAP. Ele falou, hoje eu vou cobrir da meia-noite às 6 da manhã em oração. Então imagino que esse homem vai transferir sobre a vida de vocês. Então, amanhã e sexta-feira, meu irmão, olha, vai ser muita coisa de Deus liberada sobre oração e intercessão. Vocês estão percebendo que o foco dessas lives, desse grupo, não é promover pessoas, não é fazer aqui revelamentos, nem profetadas, não é trazer conteúdo. Olha, eu vim trazer conteúdo como eu não sou youtuber, né? Não é o propósito. O propósito é ativar pessoas na vida de oração. Nós não estamos aqui para fazer performance, porque nós não somos artistas, tá? Nós estamos aqui para ativar pessoas na vida de oração, no lugar secreto, e um tempo de intimidade com Deus. Esse é o propósito. Se você pensa que o grupo é só para você lançar uma lista de pedidos, não é o propósito. Ainda que você tenha que pedir, ainda que nós tenhamos que orar, mas o propósito principal é que você mergulhe na presença. É que você seja ativado contra todo argumento, contra toda pressão externa, contra todo tipo de pensamento mal que lhe impeça de ter uma vida de oração. Hoje à tarde eu já orei por você, já orei pela sua família e já orei pela sua casa, tá? Então vamos, esse é o aviso que eu estou dando para vocês. Amanhã a pastora Jaciane vai estar conosco e sexta-feira o pastor Júlio César, 10 horas da noite. Meu Deus, tem coisa boa chegando. A segunda coisa que eu quero pedir a vocês, e que Deus colocou no meu coração hoje, não é? Eu falei, oh Deus, eu estou aqui à sua disposição. Então coloquei algo no coração, vindo do Espírito Santo, que eu quero compartilhar com vocês. Se você não fez isso ainda, eu vou lhe pedir que faça, por favor, se você entender que possa fazer. Se você se sentir manipulado, não faça. Você anotar 3 pedidos, 3 sonhos que você tem no coração, para que Deus possa cumprir segundo a vontade dele. Pastor, eu quero 3 sonhos que Deus realize, é algo no meu coração. Então eu quero que você anote no caderno, numa agenda. Nós vamos orar por esses 3 sonhos que você tem colocado diante do Senhor. Vamos começar orando hoje. Eu não sei qual tipo de sonho, mas eu tenho anotado tudo aquilo que eu tenho colocado diante do Senhor. E eu posso dizer que algumas coisas Deus já cumpriu. Nem todas Deus vai cumprir. Talvez não é que nem seja vontade, talvez não seja o tempo necessário. Mas peço orientação ao Espírito Santo. Anote 3 coisas que você busca em Deus para que Ele possa cumprir na sua vida.
é uma restauração familiar, é uma porta de emprego, é uma casa que você quer comprar, talvez é uma viagem que você quer fazer, é a restauração de um filho. Eu quero que você anote hoje 3 pedidos na sua agenda. Tem que ser uma coisa, eu tenho minha agenda, eu não vou pedir agora que o Samuel não está aqui, eu tenho uma agenda que eu anoto tudo que eu tenho que pedir ao Senhor. Eu ainda tenho um quadro branco no meu quarto que fica na parede acima do computador, porque é uma passagem em Abacuque que ele fala sobre isso. Escreve, Abacuque diz, escreve a tábua, para que mesmo que uma pessoa passe correndo consiga ler. E todo dia que eu passo ali, eu apresento, oro a Deus, eu dou nome. A gente tem que ser específico nas nossas orações. Tá bom, gente? Bom estar falando com vocês. Eu quero compartilhar com vocês rapidamente de uma passagem bíblica que está em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, capítulo 5, versículo 7. 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, que diz assim: nós andamos por fé e não por vista. Andamos por fé e não por vista. Ainda em Romanos, no capítulo 1, versículo 17, diz: pois nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Esses 2 versículos que eu li, 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 7, fala que nós andamos por fé e não por vista. E em Romanos capítulo 1, versículo 17, a parte B, diz que o justo viverá da fé. Inclusive, para quem não sabe, foi lendo este versículo que Martinho Lutero deu início à reforma protestante em 31 de outubro de 1517, a data oficial, vamos dizer assim. Então, já deu para perceber pela dica que nós iremos falar sobre fé nessa noite. Mas a primeira coisa que eu queria deixar para você sobre fé é que a cada um de nós, Deus deu uma medida de fé. Alguns podem ter uma fé maior do que outros, mas a medida de fé já está dentro de você. É lógico que Deus quer que a nossa fé seja crescente, ok? Deus quer que a nossa fé cresça. Mas, enquanto ela estiver em um processo de crescimento, a fé que você tem é suficiente para Deus agir na sua vida. E da onde o Senhor tira essa ideia, pastor? Isso me veio em luz hoje à tarde, quando aquela passagem bíblica de um pai que estava sofrendo ao ver o seu filho adolescente ser atormentado por um espírito diabólico, demoníaco. Ele diz que ele passou tanto tempo sofrendo com o filho sem nada poder fazer. Depois ele coloca o filho e leva-o até o discípulo de Jesus. E os discípulos de Jesus também não puderam fazer absolutamente nada. Até que Jesus aparece. Eu acho interessante que ele olha para Jesus e diz assim: se tu podes fazer alguma coisa. Veja que ele não tinha uma fé tão forte, porque ele está diante do Deus poderoso. E mesmo diante de Deus, ele não tem sequer uma fé suficiente para crer que o Deus poderia fazer realmente o que ele queria. Ele diz: se tu podes. Ele põe uma condição. Mas antes de Jesus realizar o milagre, Jesus diz: tudo é possível ao que crê. E o que ele diz aumenta a minha fé, ou acrescenta a minha fé. E Jesus fez o milagre que ele precisava. A cada um de nós foi dada uma porção de fé. Você tem uma porção de fé. O que é fé? Fé é um elemento sobrenatural. Fé não é produto humano, fé não é invenção de mente humana, porque fé não vem da mente, fé vem do coração. Fé não vem do intelecto, a fé é gerada no espírito do homem. Então, a fé nasce da palavra de Deus e não dos sentimentos. A fé nasce da palavra de Deus e não dos sentimentos. Romanos, no capítulo 10, versículo 17, ele diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então a fé não é só ouvir, porque a Bíblia não fala só que devemos ouvir, mas ela mostra o que é que devemos ouvir. Você pode ouvir muita coisa, mas o que vai gerar fé no seu coração é a palavra de Deus. Por quê? Porque a fé é gerada pela palavra. E a palavra é o próprio Deus falando conosco. Então a fé não é gerada por sentimentos. Não é aquela coisa que você acorda assim: olha, eu acordei e eu vou dizer, eu acho que eu tenho fé dentro de mim. Eu senti que eu tenho fé.
Não existe eu sentir que tenho fé. A fé está dentro de você. Ainda que você não esteja usando a sua fé, a fé está aí dentro. Pastor, eu estou desanimado. A fé está aí. Pastor, eu estou triste. Mas a fé está aí. Quem sabe você está até afastado. Mas a fé pode estar amortecida. Mas a fé está dentro de você. Porque a fé não é gerada por sentimentos. A fé é gerada pela palavra de Deus. A fé não é o quanto você se esforça, mas o quanto Deus já se esforçou por você. Porque a fé, aleluia, meu Deus, é tanta coisa. Efésios capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, olha a chave que eu vou te dar aqui agora. Olha a dica que eu vou te dar. Lá no Antigo Testamento, os sacerdotes, quando estavam ministrando diante do Senhor, e lembra que o tabernáculo está no meio do deserto, nenhum momento Deus pediu que os sacerdotes usassem vestes de lã. Porque imagine você colocar toda uma veste de lã, todo um tecido de lã, e era um vestido mesmo. Imagine um sacerdote usando vestido de lã no meio de um deserto. Eles iriam suar. Mas Deus não os permitiu que usassem vestes de lã, mas usassem vestes de linho. Por quê? Porque o linho aplaca o calor. E o linho, por ser branco, ele não atrai com tanta força a luz do sol. Por que isso? Parece uma coisa simples, mas a verdade é que uma vez que eles usassem a veste de lã, ao entrarem no tabernáculo para assistirem e ministrarem diante da face de Deus, eles iriam suar, enquanto o linho não iriam suar. Deus estava dizendo: vocês não estão aqui por causa do esforço de vocês, nem por causa dos méritos de vocês, vocês estão aqui pela minha graça, pela minha presença. É a presença que vai agir na sua vida, não é a sua força, não é a sua performance, não é o que você acha, o que você sente. É a fé que já foi gerada dentro de você, uma fé gerada pela palavra de Deus. Então não existe essa coisa, eu acho que eu tenho fé, ou eu estou sentindo que tem fé. Não, irmão, a fé não é emoção e nem sentimento. A fé não é autoestima e nem baixa autoestima. A fé é a operação da palavra dentro do seu coração. E é lógico que Deus quer que a nossa fé, ela cresça. Deus não quer que tenhamos uma fé pequena. Porque se Jesus quisesse que nós tivéssemos uma fé pequena, ele não teria repreendido os discípulos em detrimento daquela situação no mar da Galileia, no meio da tempestade, e ele ter repreendido dizendo: homens de pequena fé. Isso quer dizer que Deus não quer que a nossa fé seja pequena. Aí você pergunta: pastor, mas espera aí, mas por que a Bíblia diz que a nossa fé tem que ser como um grão de mostarda? Aí está a questão. Não diz que deve ser igual a um grão de mostarda, mas diz que deve ser como. Quando Jesus fala que a nossa fé deve ser como um grão de mostarda e não igual, ele está dizendo que a nossa fé, ela não pode ser pequena, ela pode começar pequena, mas ela há de crescer. E ele até ilustra isso. A verdade é naquilo que Jesus continua a dizer. Ele diz: você já viu que a mostarda é a menor semente de todas as árvores, mas quando cresce, olha o segredo, mas quando cresce, porque a fé precisa crescer, quando cresce, ela cria ramos tão grandes que as aves do céu podem fazer os seus ninhos. Jesus não está dizendo o tamanho do grão, Jesus está dizendo a potencialidade do grão. O que eu estou profetizando é que você não pode ter uma fé pequena, mas a sua fé, ela precisa ser grande em Deus, porque a fé é algo sobrenatural. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: ora, é impossível, sem fé, é impossível agradar a Deus. Então qual é a sua oração? Pastor, eu vou orar para Deus me dar fé. A oração não gera fé. Você nunca deve orar dizendo: oh Deus, eu quero fé. Não, porque a fé não é gerada pela oração, a fé é gerada pela palavra. Pastor, e como é que eu oro em relação à fé? O que você ora em relação à fé é a seguinte forma: acrescenta a minha fé, aumenta a minha fé. Só que isso é uma coisa interessante. Quanto mais você pedir para aumentar a sua fé, Deus vai criando circunstâncias que serão um pouco difíceis para que você exercite a sua fé. Porque a fé é gerada muitas vezes debaixo das dificuldades.
Mas eu quero deixar essa primeira parte para você. A fé não vem dos sentimentos, a fé vem da palavra de Deus. Romanos 12:3 diz que ele nos deu uma porção de fé. Irmão, e se fé não fosse uma coisa importante na Bíblia, porque que 4 vezes na Bíblia, irmão, para aparecer um versículo 4 vezes na Bíblia, é porque é muito importante. 4 vezes na Bíblia diz assim: o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. 4 vezes na Bíblia, o justo viverá da fé. Uma está em Abacuque, outra está em Romanos, outra está em Gálatas e outra está em Hebreus. O justo viverá da fé. Você é justo? Então prepare uma fé poderosa, robusta e grande no Deus Todo-Poderoso. A segunda coisa que eu quero falar sobre fé, nessa liberação de ativação, é que a verdadeira fé, ela é revelada na dificuldade e na crise. A verdadeira fé é revelada na dificuldade e na crise. Mas aí, não sai agora não, pelo amor de Deus. Deus te deu autoridade em fé. Só um minutinho, Eliana. Eliana. Alguém batendo no portão. Vamos lá. Imprevistos, irmãos. Então, a fé é revelada nas dificuldades e também na crise. Mas eu quero deixar essa chave para você agora. É que você tem autoridade em Deus pela fé que Ele te concedeu. Você tem autoridade em Deus pela fé que Ele te concedeu. Lembra de uma passagem em Mateus capítulo 21, versículo 21, que Jesus diz assim: diga ao monte. Diga ao monte. Então perceba que existe uma autoridade na nossa palavra. Uma autoridade de Deus que é liberada. Liberada. E essa autoridade está sobre você. E eu não consegui entender isso. Tem alguém batendo no portão, filha, por favor? Eu não entendia como alguém dizia isso. Então, foi aí que me veio uma coisa na mente. Eu libero a palavra. O que é um monte? Monte é tudo aquilo que está entre você e a bênção que Deus tem para a sua vida. Monte é tudo aquilo que está entre você e a bênção que Deus tem para a sua vida. Então, qual é o monte que está entre você e a bênção que Deus tem na sua vida? Qual é o monte? É financeiro, é sentimental, é conjugal, é profissional? Pois você tem autoridade. O que você vai fazer hoje? Você vai levantar a tua mão e vai dizer: eu digo a todo monte que está entre mim e a bênção de Deus na minha vida, saia daqui e lança-te ao mar. Ou seja, uma autoridade que ela é exercitada através da fé. E eu libero sobre a sua vida esta autoridade em fé. Em fé. É chamar a existência, irmão. Irmão, quando nós compramos o terreno da igreja, tem muitos irmãos que sabem disso. Quando nós compramos, nós não tínhamos dinheiro. Nós ungimos o lugar e nós liberamos uma palavra: Deus, em nome de Jesus, nesse terreno vai ser construída uma igreja para a glória e honra do nome do Senhor Jesus Cristo. E em junho do ano que vem, em nome de Jesus, nós já estaremos começando o processo de construção da sede nacional da CEMAP, aqui em Vitória da Conquista, na Bahia. Por quê? Porque no meio da crise é que você vai começar a gerar fé. Você está em crise, você está passando dificuldades, você está vendo tribulações. Agora é a hora que a sua fé será exercitada em o nome do Senhor Jesus Cristo. Em o nome de Jesus, coisas poderosas em Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é eu que oro por você, é você, irmão. Irmão, você pegou isso? Diga amém. Diga: eu entendi. Ou seja, o monte era um monte, mas para você o monte pode ser outra coisa. Você vai usar a autoridade que está sobre a sua vida e liberar uma palavra por fé, dizendo: monte da dificuldade, monte da miséria, monte da falta da restauração no lar, monte da crise, sai da minha frente, porque eu estou indo na autoridade da fé que eu tenho em Jesus Cristo, o meu Senhor. Então, a fé é revelada na hora das dificuldades e na hora da crise, porque o justo viverá da fé.
A terceira e última coisa para olhar para vocês é que a fé verdadeira nos faz enxergar o invisível. A fé verdadeira nos faz enxergar o invisível. Olha, eu estou lendo a passagem em Romanos capítulo 4. Estou com visitas aqui ilustres. Romanos capítulo 4, versículos 19 e 20. Romanos 4, 19 e 20. Falando sobre Abraão. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo amortecido, pois era já de quase 100 anos, e nem tão pouco para o amortecimento do ventre de Sara. Então ele não enfraqueceu aonde? Na fé. Porque você pode até envelhecer em idade, mas você não envelhece em fé. A fé é renovada, Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Deixa eu abrir aqui só para eu dar essa base para vocês e voltar para cá. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Aleluia. Como é que é, Eliana? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4. Meu Deus, deixa eu ver se encontra aqui. Aqui. 2 Coríntios 4,16. Por isso não desfalecemos e não enfraquecemos, porque ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o meu homem interior, contudo, se renova dia após dia. Ele envelheceu na carne, no corpo, mas a fé estava viva. Por isso que em Romanos 4,19, ele não duvidou da promessa, versículo 20, mas ele não duvidou da promessa de Deus, deixando-se levar pela incredulidade, mas foi fortificado aonde? Na fé. Na fé. O tempo pode até demorar, mas o tempo não vai envelhecer a sua fé. E o tempo não vai roubar a sua fé. Ele não gerou na incredulidade, gerou na fé. E com quase 100 anos, pela fé, ele viu o invisível de Deus se tornar visível e o impossível se tornar possível. Se você está andando em Deus, escute isso. Se você está andando em Deus, automaticamente uma fé está sendo gerada dentro de você. Você que está no Facebook, uma fé está sendo gerada dentro de você. Você que está no Instagram, uma fé está sendo gerada dentro de você. Olhe para uma árvore. Deixa eu fazer uma pergunta. Você já viu alguma árvore reclamar ou gemer porque estava produzindo frutos? Você já viu alguma árvore reclamar? Já viu alguma árvore reclamar? Já viu alguma árvore gemer ou fazer protesto ou greve porque estava produzindo fruto? Não. Porque o solo, por causa do sol, processo da fotossíntese, todo um processo, a água que vinha, a chuva fortalecia. E produzir frutos para árvores é a coisa mais natural que existe. Como a Bíblia nos compara como árvore. Lembre de João capítulo 15. Nós somos árvores de Deus. E quando nós somos expostos à natureza de Deus, é automático que a fé cresça em nós. Que a fé seja, oh aleluia, gerada em nós. A fé vai ser gerada muitas vezes nem você perceber. E de repente, você já está profetizando em fé. Você já está orando em fé. Você já está adorando em fé. Porque você vai ver o invisível de Deus se cumprir na sua vida. Lembra que a palavra fé, ela é vista na Bíblia como fruto e como dom. Porque fruto é aquilo que produz. E dom é chamado de presente. Isso tudo vem por causa da fé. 55 vezes no Novo Testamento aparece a palavra fruto voltada à vida cristã. O Senhor Jesus dizendo em João, ele diz: vocês vão produzir muito fruto. Então depois dessa palavra, eu creio que você vai começar a gerar em fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Pastor Fábio, seja bem-vindo. Pastor Fábio da SEAC está conosco aqui. Muitos pastores, eu acabei passando, viu, pastores? Desculpe, muitos pastores conosco. A irmã Maviane está com a gente aqui também. Irmão Marcos Magalhães, Sérgio Santos. Muita gente de Deus. E eu espero que essa palavra tenha gerado fé no seu coração. Se você tem sido abençoado, dá um amém aí. Pega isso e diga: eu vou romper em fé. Eu vou romper em fé. Deus está te dando fé para você romper. A fé que você tem é suficiente para ver milagres em Deus. A fé que você tem é suficiente para viver milagres em Deus. Essa é uma fé vencedora. Deus está te dando uma fé vencedora. Eu vou repetir. Deus está te dando uma fé vencedora. Uma fé crescente. Mival está aí, Isabel está aí, pastor Cristiano Leal. Seja bem-vindo, pastor, também. Vários pastores. É uma fé robusta, é uma fé crescente.
crescente, uma fé para vencer, uma fé crescente em Deus, poderosa em Deus, que está dentro do seu coração e na sua vida. Nessa hora, aleluia, você pegou isso? Vai romper em fé, irmão Marcelo falou, vou romper em fé. Isso, pastor Anderson Oliveira, seja bem-vindo, pastor Anderson. Todos os dias nós temos pastores aqui, todos os dias, vários pastores. O apóstolo Edilson esteve com a gente aqui também nessas lives. Muita gente de Deus conosco aqui, aleluia. Olha, a irmã Marília está conosco também aí. Muita gente de Deus, bendito seja o nome do Senhor. A irmã Sara, Nádia, vamos lá. Sérgio Profeta está aí com a gente também. Gente, eu vou avisar, falar o que eu avisei antes, no início dessa live, que nós vamos orar agora. O mais importante dessa live é a oração. Isso aqui é só um aperitivo para a gente entrar no processo de oração. Mas amanhã a pastora Jaciane, que é responsável pelo congresso de intercessão Tenda do Encontro, vai estar conosco. E na sexta-feira o pastor Júlio César, que é um dos homens mais assíduos do lugar secreto, vai estar conosco na sexta-feira. Então, amanhã e sexta, irmãos, olha, se pudesse pagar ingresso, você pagaria. Porque vai valer a pena você participar das lives de amanhã. Eu até convido você a chamar mais pessoas para participar da live. Cláudio da Funerária Monte Sião, Gabriel, irmã Ludmila, Thaís. Enfim, participem. Amanhã às 10 horas da noite, eu estou até preocupado em botar esse celular para carregar, porque eu estou com medo dele perder carga rápida de tanta unção que vai ser liberada aqui. E na sexta-feira também muito de Deus será liberado. Serão coisas assim extraordinárias e maravilhosas. Você já está com a sua agenda aí? Você pega uma agenda, ou um caderno, ou o próprio livro que já tem agenda, escreva lá 3 sonhos que eu estou buscando em Deus para que Ele possa realizar. Esses sonhos podem acontecer nesses 21 dias, pode acontecer nesse ano, ou no tempo de Deus. Mas por que nós vamos escrever? Porque nós cremos que haverá uma aceleração de Deus para esses sonhos e projetos na sua vida. Se você ainda não anotou, vou te dar em 1 minutinho para você pegar um caderno, uma agenda. Se você não tem essa acessibilidade agora, você, assim que terminar a live, você já anota depois, por favor, mas nós vamos orar já. Se você não anotou, mas já está aqui na mente, já está no espírito, nós iremos orar por você em nome de Jesus. Vocês que estão lendo os livros, lembrem-se que lá no final do livro, 21 dias, tem a agenda do dia. Não esqueça de anotar o que tem acontecido nesse dia. O que foi que impactou? Qual foi a frase, um versículo bíblico? Qual foi a experiência que você teve com Deus? Por mais simples que seja, tudo isso vai contar. Porque daqui a um ano, quando você voltar, meu Deus, você vai ver as maravilhas que Deus já realizou. E, irmão, continue firme. Não saia da presença. Vai ser algo tremendo e poderoso do que Deus está fazendo. Mulheres de Deus conosco, homens de Deus. Assim o apóstolo Edilson vai voltar, viu? O apóstolo Edilson está fazendo questão de participar dessa live. Ele vai falar sobre o poder do falar em línguas no lugar secreto, tá bom? Vou pedir a Eliana aí, eu deixei um livro aqui, Lugar Secreto, por favor. Sérgio está aqui em casa. Irmãos, eu já li, estou lendo de novo. Segredos do Lugar Secreto. Eu indico esse livro para todas as pessoas. Todas as pessoas eu indico. Eu comecei hoje... Eu já estou, acho que no 3º capítulo. Não, estou longe já, hein? Meu Deus do céu. Eu já estou aqui no... Deixa eu ver aqui, meu Deus. Pai amado. Tá, estou no 3º capítulo. Estou na página 22. Segredos do Lugar Secreto. Eu indico para todas as pessoas aqui, ó, no Facebook. Do Bob Sorge. Ele esteve aqui, inclusive ele esteve aqui em Vitória da Conquista, no Mergulhados na Presença, e foi poderoso, tá? Nós vamos orar nessa hora. Chama o pessoal, vamos buscar a presença. Oh, meu Deus, irmãos, eu sei que na vida de muitas pessoas tem sido um novo tempo de Deus. Eu estou vendo pessoas sendo levantadas, revigoradas. Eu estou vendo pessoas que estavam batidas, que estão se levantando em Deus. E a minha preocupação é, não viva só dessas lives, porque essas lives vão durar 21 dias. Mas depois que isso aqui terminar, você tem que continuar com a sua vida no secreto, na intimidade com Deus, na busca pela presença. Não abra mão disso, irmãos. Não abra mão de estar buscando a presença de Deus. Essa é a minha grande preocupação. Eu sou pastor de alguns, mas não sou pastor de todos, né? Tem pessoas de outros lugares. Procure seu pastor, sua pastora, sua liderança. Esteja debaixo de uma cobertura. Não deixe coração com ofensa. Libere perdão que tem que ser liberado. Viva um novo tempo em Deus. E amanhã nós iremos falar. Eu quero preparar outra coisa. Enfim, vou deixar para a semana que vem para liberar algumas coisas
que Deus tem colocado em meu coração. Enfim, sejam todos muito bem-vindos. Adilson, meu amigo, seja bem-vindo, querido. Nós vamos orar. Irmãos, se você anotou, dá um okzinho assim, ó, ou põe ok, ou põe isso aqui, você aqui no Facebook, no Instagram. Já anotou os teus 3 sonhos? Os 3 sonhos, pastor, eu tenho 20. Pois é, escolhe só 3, por favor. Talvez desses 3 venham mais, né? Por favor. A irmã Lu pergunta, tem que ter alguma forma de não parar. Vamos ver. É cansativo, é prazeroso, mas é cansativo, e a gente tem muitas outras ocupações eclesiásticas, mas quem sabe, né? Deus pode preparar muita coisa aí. Então, ó, já anotou os teus 3 sonhos que você tem no seu coração? 3 sonhos. Eu já anotei algumas coisas que Deus já cumpriu esse ano, coisas poderosas que Deus já cumpriu, outras não cumpriu ainda. Não sei se Deus irá cumprir, mas já estou feliz por 3 que ele já cumpriu esse ano. Então, 3 sonhos que você tem no seu coração. Ó, Maria Eugênia botou um dedão mesmo assim, que está confirmado mais que tudo que ela realmente anotou aí os 3 sonhos dela. Isso, meu Deus, vocês são obedientes demais, viu? Os pastores de vocês devem ter uma alegria com vocês. Vocês são muito obedientes. Meu Deus do céu, que maravilha, que maravilha. Nós vamos orar nesse momento, vamos buscar a presença do Pai. Ó, irmã Orleide, que saudade, irmã Orleide, de ti, irmã Orleide. Vamos orar com muita fé, com muita convicção de que o Senhor está conosco. Tem algum fundinho musical no celular aí, por favor? Ô, glória. Gente, estou com visitas ilustres aqui em casa, né? O evangelista Sérgio saiu agora do Aviva Music. Eu peço a você que entrar depois no YouTube, Semap Oficial, Aviva Music, hoje com o pastor Wesley Freire, lá da Escola Diante do Trono. A irmã Maviane, a sua esposa, está aqui. Eu estou com visitas ilustres. Vou terminar essa live aqui para bater um papo com eles. E muito bom estar com vocês, muito bom estar com vocês. Vamos buscar a presença, vamos preparar o nosso espírito para atrair a presença, em nome de Jesus, para atrair mais forte a presença já está conosco. Obrigado. Ó, o Dênio está aqui, valeu, Dênio. Vamos lá, vocês orem por interceder aí, por favor. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor nessa noite, para vários irmãos e várias irmãs de vários lugares da nossa Bahia e do nosso país, Pai. Ó Pai, nós acreditamos sim, quando o Senhor diz, escreve na tabuinha, escreve porque servirá para as futuras gerações. Ó Pai, pedidos foram colocados diante do Senhor. Ó Deus, 3 sonhos. E sonhadores do Senhor não sonham pequenos, porque o Senhor tem nos dado uma fé crescente, uma fé grande. Jeremias 33:3, o Senhor diz, clama a mim e responder-te-ei e lhe mostrarei coisas grandes. Ó Pai, nós queremos invadir o impossível, queremos entrar no campo e no ambiente do impossível, porque uma vez que nós temos recebido unção, essa unção que temos recebido, ó Deus, é uma unção para transpor todos os obstáculos e todas as barreiras. Deus, eu olho para a Bíblia Sagrada e toda vez que o Senhor unge alguém, é porque uma missão impossível tem sido dada a essa pessoa. Em Atos capítulo 10, versículo 38, diz que o Senhor ungiu a Jesus de Nazaré, e depois que o Senhor ungiu, uma grande missão foi dada a ele. Ó Deus, há pessoas ungidas aqui neste grupo, e quem é que pode tocar no ungido do Senhor e na ungida do Senhor? Quem pode tocar na menina dos seus olhos, a quem o Senhor tem ciúmes, a quem o Senhor tem um zelo? Eu oro por esses que têm sonhado, ó Deus, coisas que ainda não aconteceram, coisas que se perderam, projetos que estão no coração, ó meu Deus, objetivos e alvos, e nós oramos por fé. Eu me coloco como intercessor nessa hora, por pessoas que estão nesse grupo, Senhor, que precisam, necessitam e querem uma ação do Senhor, que estão cansados, ó Deus, enfadados, exauridos de ver uma vida, meu Deus, que não crescem, não ampliam, não se estendem, mas estão aprendendo nesse tempo, nessa live de oração, a ter uma vida na intimidade, a encontrar descanso para suas almas. E eu creio que muito mais que dar descanso, como diz Efésios capítulo 3, versículo 20, o Senhor faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, pelo poder que em nós opera. Eu oro, Deus, uma unção do infinitamente mais sobre os teus filhos, sobre cada pastor, o pastor Fábio que está no grupo, o pastor Cristiano, o pastor Danilo, o pastor Raimundo que está no grupo nesse momento também, ao apóstolo Edil,
Wilson, pastores que estão aqui orando, pastores que estão buscando a presença, o pastor Anderson, o pastor Luiz, ó Deus, que estão conosco, casas pastorais, sejam visitadas por provisão, ó Deus, a vida dos teus filhos, visitadas por provisão, por prosperidade, vão transbordar para a direita, vão transbordar para a esquerda, não lhes faltará suprimento, mas no mesmo Deus que esteve com Abraão no Monte Moriá, seja o mesmo Deus que esteja com cada um dos teus filhos agora, ó Deus, é de Jeová Jiré, eu peço Jeová Jiré, o Deus da provisão, o Deus que provê, o Deus que supre, o Deus que respalda, venha sobre a vida de cada um dos teus filhos. Eu peço a você que coloque as suas mãos sobre os seus sonhos, comece a abençoar os seus sonhos, comece a decretar fé e diga: tudo que está entre mim e os meus sonhos, sai da minha frente, todo monte, eu digo, saia da minha frente, todo monte seja removido da minha frente, eu vou viver os sonhos que o meu Deus tem para a minha vida. Comece a orar comigo agora, é você comigo em oração, é a sua fé, é a minha fé, a nossa porção de fé. Comece a colocar as mãos e comece a abençoar, e comece a liberar a palavra de vida, e comece a trazer existência. Aquilo que está no papel, irmão, vai se materializar, aquilo que está no papel vai se tornar realidade na sua vida, vai se personificar. Então pegue essa palavra, use essa fé, já está dentro de você. Não importa se você diz: eu não acho que tenho fé, a fé está dentro de você aí agora. Uma vez que eu liberei a palavra, a palavra gerou fé no seu espírito, no seu coração, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Pai, eu profetizo que algumas coisas que estão anotadas no papel sairão do papel e se tornarão realidade na vida dos teus filhos, na vida deste homem, na vida desta mulher, na vida desse irmão, dessa irmã, na vida desse pastor. Nós acreditamos em um Deus que pode, um Deus que é sobrenatural, e nós vamos entrar no campo do impossível, atraindo o céu até a terra, atraindo os céus até a terra, até que os céus invadam a terra e nós vivamos o melhor do Senhor, porque foi para isso que o Senhor nos chamou, para estabelecer o teu reino, para ser homens de honra. Eu estou orando por homens de honra, eu estou orando por mulheres de honra que vão ver o melhor do Senhor nessa terra. Eu oro em Isaías capítulo 1 versículo 19: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Eu te abençoo, a tua casa, a tua família, os teus sonhos, os teus projetos, e que eles se tornem realidade, não para a sua glória, mas para a glória do Deus Todo-Poderoso. Nós oramos com fé e liberamos a palavra de vida em o nome de Jesus. Amém. E graças ao nosso Deus. Amém. E graças ao nosso Deus. O pessoal está intercedendo aqui por nós, tá bom? Eles estão ali, ó. Desculpa, elas estão intercedendo por nós aqui. Tá vendo? Estão lá intercedendo. Então tem gente aqui que já está intercedendo por vocês. Meu pastor Raimundo Carlos, homem abençoado, glória. Então estão intercedendo por nós. Amanhã se prepare. Amanhã, meu Deus, pastor Jaciano vai estar conosco, pastor Júlio César na sexta-feira. 21 dias, muito obrigado, Daniel. 21 dias na busca pela presença. Minha prima lá de Jiquié, Rose Rodrigues, está conosco. Que Deus abençoe. Irmãos, estamos passando de 110 pessoas que estão ligadas conosco nessas lives de oração. Amanhã eu preciso você chamar mais gente. Chame mesmo. Amanhã, irmão, e sexta-feira, eu estou falando diante de Deus. Não é propaganda enganosa, não. Se você está achando que é uma bênção, amanhã vai ser dobrada, vai ser 100 por 1. Vai invadir o céu na sua casa aí. Para tudo que você tem que fazer amanhã, 10 horas da noite, porque eu tenho certeza que algo de Deus vai acontecer tremendamente sobre sua vida. Quinta e sexta, eu estou gerando expectativas em Deus, que Ele vai usar os seus vasos e os seus escolhidos para um novo tempo. Jiqué presente com a irmã Teca aí. Deus abençoe vocês. Daniel Menezes, Sérgio Santos, Adeir, Thaís, muita gente. Desculpe não citar o nome de todos, mas amanhã estaremos de volta às 22 horas pelo Instagram e pelo Facebook. Peço mais uma vez, só para você, entre lá no canal do YouTube Semap Oficial e nos ajude a divulgar. Hoje nós tivemos o programa Viva Music, um programa sobre adoração. Semana que vem a Viva Kids, só para crianças. Então entre lá. Eu só te peço, tira 5 minutos, pega o link, manda lá pro pessoal do grupo do WhatsApp, da sua família, da escola, da universidade, do trabalho, divulga, fala, gente,
Curta se inscreva aqui, ou curta esse canal do YouTube. Tem muita coisa boa, muito conteúdo para a família, muita coisa de Deus, tá? Então entre lá. E também entre no Instagram, Semap Oficial e Pastor Jorge Costa. Segue a gente lá. Nós temos alguns alvos para cumprir. E quanto mais gente nós alcançarmos, muito melhor será. Essas lives estão sendo salvas justamente nesse canal do YouTube, Semap Oficial. Então você que não tem Facebook ou Instagram, ou se você conhece alguém que não tenha, pode mandar diretamente do YouTube para essa pessoa. Todas as lives estão lá, todas. Inclusive a de amanhã, de sexta-feira, estarão disponíveis lá também, tá bom? Deus abençoe, um grande abraço para vocês. Tem algumas pessoas que eu não conheço. Oh meu Deus, como é bom estar junto, né? Ah meu Deus, mas Deus vai preparar para nós nos conhecermos. Que Deus abençoe sua vida. Muito obrigado por esse tempo na presença. 40 minutos já, tá bom demais. Tchau, tchau.